Queridos, vamos ficar de pé comigo? Hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra sobre o poder do Evangelho. Tem muitas pessoas hoje vivendo dentro de uma igreja, mas muito distante do Evangelho de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o Evangelho e o poder do Todo-Poderoso, vem de Deus, não é de homem. Não é? Nós não temos essa possibilidade, essa força, essa autoridade de mudarmos vida de ninguém, nenhum homem na face da terra. Então o Evangelho é poderoso para transformar através do nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, sobre o poder desse Evangelho que foi criado no céu e não na terra, foi criado para o homem. Não é? Criado para salvar a vida do homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler apenas 8 versículos. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Filipenses, Colossenses, você vai estar encontrando. Se abrir depois, você vai abrir em Timóteo, se por acaso encontrar, e voltar algumas páginas. Abrindo em Efésios, vai à frente, você vai estar encontrando, depois de Filipenses, o capítulo 1 de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses. Amém? Capítulo 1 de Colossenses, verso 1, que nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, não foi por vontade própria, nem por vontade de homens, foi por vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nossos corações, venha falar, venha desvendar, venha ensinar a cada um de nós o que devemos fazer, como devemos nos comportar, como devemos nos portar, como devemos agir diante de tal situação, quando vemos tantas coisas acontecerem que não edifica o Teu povo. Pai querido, que o Teu Evangelho, que a Tua palavra santa, pura, viva, eficaz, venha brotar, venha frutificar dentro de cada coração, ó Pai. Que possamos aprender contigo nesta tarde. Venha falar, Pai querido, aos nossos corações. Venha falar, Pai amado, para que possamos aprender e viver segundo a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor é o nosso Deus. Queremos deixar bem claro, ó Deus, que nós precisamos de Ti, que nós somos necessitados do Teu Espírito Santo, somos necessitados do Teu Filho Jesus Cristo em nossas vidas, somos necessitados do Teu sangue, ó Cristo Jesus, sobre cada um de nós. Que no nome santo, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, possamos sair daqui ao término deste culto, cheios, ainda mais cheios da Tua presença, Pai, com pensamentos voltados totalmente para Ti. Que os nossos lábios, ó Deus, possam falar aquilo que agrada ao Teu coração. É no nome de Jesus que te pedimos, e que todos digam amém e amém. Podem tomar assento.
Tem muitas pessoas que, por Jesus ter descido dos céus, por Jesus ter nascido de mulher, ter sofrido, padecido, por ter galgado ele, caminhado, na verdade, por aquelas duras ruas, se é que podemos chamar de ruas, mas caminhos, como diz na roça, aqueles caminhos entre os canaviais, que são chamados de aceiros, não é? E eu imagino que os caminhos entre os canaviais, para quem conhece, é bem mais plano, é bem mais liso, não tem tantos pedregulhos como os caminhos que Jesus trilhou. Então, as pessoas vendo que Jesus, deixando o seu trono de glória e passando por todo o sofrimento, passando por toda a dor para nos salvar, muitos chegam a pensar que o Evangelho foi criado a partir daquele momento que Jesus começou o seu sofrimento, ou a partir do momento que Jesus tomou ciência do que ele tinha que fazer sobre a face da terra, e ali nasceu o Evangelho. Sim, para nós, sim, nasceu através de Jesus, através do seu sofrimento, através das suas palavras, através dos seus ensinos, mas nós, lendo a palavra, entendemos que o Evangelho, ele nasceu no coração de Deus. Ele não nasceu a partir do momento que Jesus veio para cumprir o Evangelho, não é para pregar o Evangelho aos homens, mas ele nasceu no coração de Deus mesmo antes das fundações ou da fundação dos portais celestiais. Lá foi criado, foi gerado o Evangelho no coração de Deus, e não no coração do homem, porque muitos homens acham que eles são os tais no Evangelho, eles são os tais para pregar, para falar do poder de Deus. Não, o Evangelho não foi criado no coração do homem, e isto só aconteceu devido ao sofrimento, à morte, à ressurreição de Cristo, não é? Dali foi propagado o Evangelho para a sua salvação, e por isso nós estamos aqui, porque se não fosse a morte, o sofrimento e ressurreição, nós não podemos esquecer da ressurreição, porque Jesus não está morto, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos como imaginar, como entender que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas. Antes, você e eu, nós estávamos agrilhoados, estávamos acorrentados, estávamos sem perspectiva de salvação e vida eterna. E quando Jesus começou a falar do Evangelho, desta coisa maravilhosa, desse ato maravilhoso, desta criação maravilhosa que nasceu no coração de Deus nos céus, Jesus começou a propagar o Evangelho entre os seus discípulos, e através dos seus discípulos chegamos nós hoje aqui a sermos uma multidão praticamente incontável, não é, que pregam, que vivem o Evangelho. Por que isso? Porque Jesus iniciou a sua própria palavra. Amém? Então, queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Se a pessoa não crer, não tem como o Evangelho entrar no coração. Se a pessoa não crer no Evangelho, ela não crê que Jesus veio, nasceu de mulher, sendo ele Deus, para quê? Para lançar, para implantar no coração de cada um de nós a palavra da verdade. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a nossa salvação. No livro de Romanos, eu vou ler alguns versículos, então nós vamos aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nos diz que: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, a palavra está bem clara aqui, não é isso? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus poderia vir pregar ele mesmo, falar como falou, né, lá
para os nossos antepassados, mas se aquelas pessoas não tivessem crido no poder de Deus, de forma alguma, o Evangelho cumpriria, né, o seu objetivo. De forma alguma, aquelas pessoas poderiam ser salvas se elas não tivessem crido na palavra que estavam ouvindo, tanto de Jesus como dos seus discípulos daquela época, e hoje os seus discípulos atuais, que somos nós, pregando esta palavra. Estamos vivendo, queridos, em tempos difíceis. Quando muitos têm restaurado a família e trazido para o caminho da salvação, pois nenhuma força, olha bem o que eu estou falando, nenhuma força do mal pode transgredir, nenhuma força. Você pode conhecer todos os poderes da face da terra, mas nenhuma força do mal pode transgredir o poder da pregação. O poder da palavra de Deus. O poder da palavra, por que ela tem poder? Porque é o próprio Deus falando. Nós apenas repetimos o que Deus está falando, o que Deus quer que seja falado. Não é? Apenas estamos repetindo, é o poder da pregação. Não tem como resistir à palavra da verdade do Evangelho. As pessoas que pregam, as pessoas que entendem, elas não podem resistir, não é? Tem muitas pessoas que entram dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus, assimilam o que está sendo falado, o que está sendo pregado, mas não deixam descer até o coração. Não deixa. Então, a palavra assimilada pelo cérebro humano, ela tem que descer até o coração, porque para isso Deus preparou o ser humano, para pensar, para analisar. E nós, quando analisamos a verdade da palavra do Evangelho, nós começamos a querer aquilo para a gente. Nós um dia fomos assim, e estamos vivendo com esse desejo no nosso coração. Ouvimos falar de um Deus todo-poderoso, de um Deus que trouxe o Evangelho, de um Deus que fala quem Ele é e para onde Ele vai nos levar após essa vida. Então, nós resolvemos o quê? Querer esse Deus. Mas também conhecemos tantas pessoas que ouvem a palavra da verdade, mas não querem, não aceitam. Ouvem, mas é como se estivesse batendo em ferro frio, malhando. Queridos, nós precisamos entender os planos de Deus a cada dia. Nós precisamos entender o que Deus quer para as nossas vidas a cada instante, a cada dia. Não é hoje, não é querer hoje, amanhã já não quero mais. É aceitarmos hoje e amanhã nossa mente, os nossos pensamentos tomam outro rumo. Deus tem preparado para cada um de nós um lar eterno. Deus tem preparado para cada um de nós, por quê? Porque de lá viemos. Eu preguei aqui um tempo atrás, já faz algum tempo, se não me engano, que eu falei sobre isso. O nosso espírito, ele é imortal. Imortal por quê? Porque, já falei, eu vou repetir, imortal por quê? Porque Deus soprou nas narinas do primeiro homem que Ele criou sobre a terra, uma pequena partícula do seu espírito. E se Deus soprou uma pequena partícula do seu próprio espírito, que é imortal, o nosso espírito também é imortal. Acaba o nosso tempo aqui na face dessa terra, e nós temos que voltarmos a Deus, quem o deu. E se estamos vivendo uma vida correta, reta, diante aos olhos de Deus, o nosso lugar está lá ao lado do Senhor Jesus, e nós vamos ocupar o nosso lugar. Mas se nós não fazemos por onde, se nós não aceitamos, se nós não cremos como deveríamos crer, fica difícil. Fica difícil de assentarmos ou de tomarmos o nosso lugar, tomarmos a nossa cadeira, o nosso trono, ao lado do Senhor Jesus. Muitos têm pensado que a obra de Deus é dependente dele. Temos visto hoje tantas pessoas pregarem o Evangelho e achar que a obra é dependente dele.
Não, a obra de Deus depende de mim, não, queridos. Nós, homens, é quem dependemos da obra de Deus. Nós, pastores, nós, membros, nós, servos, é que dependemos da obra de Deus na nossa vida. A obra de Deus, ela é apenas para nos dar vida e salvação, nos dar vida eterna e salvação, não é verdade? Nós dependemos de Deus. Não é Deus quem depende de nós, não. Tem pessoa que muda a coisa, pensa de uma outra forma. Não, Deus precisa de mim. Como uma vez eu falei aqui, tem pessoas que falam, não, se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo por mim, eu vou abandonar Deus. O problema é teu, né? O problema é teu. Tu vai para o inferno e Deus continua sendo o Senhor eterno, né? Então nós temos que vivermos a nossa vida para Deus. Através de quê? Através de qual ensino? Do Evangelho. O que nós pregamos, cada pregação aqui é uma ministração do Evangelho de Jesus. Sem o Evangelho não haveria pregação. É o Evangelho. Pastor, mas tem lá o Velho Testamento. Ok, mas está tudo dentro de uma evangelização. Porque através da evangelização é que nós aprendemos, porque foi isso que Jesus ensinou. No livro de Marcos, no capítulo 4, nos diz o seguinte, Marcos 4, versículo 26. Você pode abrir lá Marcos capítulo 4, se você quiser. Pode abrir. Marcos 4, versículo 26 ao 29, onde nos fala sobre a parábola da semente. Marcos 4, versículo 26 ao 29, que diz, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele não sabe. Como é que eu joguei um carocinho ali na terra e ela germinou? Como é que é isso? Nós não sabemos, não é? A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Aqui também, nesse último versículo, 29, está falando da nossa vida. Nós nascemos de uma semente, nascemos de um sopro de vida do Espírito Santo de Deus nas narinas do homem. Somos como uma semente, crescemos, amadurecemos, mas chega o momento da colheita. Deus nos plantou, mas chega o momento dele vir nos colher. E para onde vamos? Se você faz a comparação entre nós e a erva, você vê que a erva, ou a árvore frutífera, o milho, por exemplo, não é? O milho, como fala aqui do milho, vamos falar do milho, não é? As pessoas colhem, o ceifeiro colhe as suas espigas, a espiga vai para a alimentação, você leva para a sua casa, mas o pé, a planta do milho é lançada fora, vai para o fogo. Então, a mesma coisa, quem tem Deus, quem vive para o Senhor, vai para o céu, é colhida por Deus. E quem não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é lançado no fogo eterno. Então, amados, nesses tempos que estamos vivendo, é momento de nós observarmos mais as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O Evangelho é como uma semente. É como uma semente que tem vida em si mesma, como diz a palavra, aonde chega produz fruto. Assim o Evangelho, há vidas que são salvas. Aonde a palavra de Deus é anunciada, com fidelidade e poder, vidas são salvas e o reino de Deus se estabelece. E o próprio Espírito de Deus opera através dele para transformar vidas. É ele. Por mais que o homem acha ele o tal, o sábio, que faço, aconteço, que na palavra eu entendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, nós não somos nada, nem temos nada, tudo vem do Senhor. É Ele.
tudo vem dele, só ele pode. Mas ninguém, só ele tem poder, só ele tem autoridade, só ele tem como mudar, como transformar a nossa vida. Só ele tem a salvação e vida eterna, só Jesus tem salvação e vida eterna para cada um de nós. Nós somos iguais, nós somos todos servos. Claro que tem que ter alguém aqui em cima para ler a palavra, para pregar a palavra, mas nós somos todos iguais, amém? Para onde você vai, eu vou, para onde eu vou, vocês vão. Não tem lugar diferente. Se estamos aqui é porque almejamos a nossa salvação. Se almejamos a nossa salvação, nós só obteremos através de Cristo Jesus. Se almejamos através de Cristo Jesus, nós vamos estar com Ele na glória. Então, queridos, é momento, é tempo de buscarmos ainda mais a presença do Senhor. Não é vivermos como aquela pessoa distante do mundo, com olhos vendados. Não posso nem ver as coisas que estão no mundo. Você não é cego. Você vai ver. Você só não pode cair nas ciladas que o mundo prepara para você. Mas ver as coisas que o mundo está aí mostrando, você vai ver. Claro que você vai ver e não pode ficar encarado olhando para aquilo, não é? Com aquela cara de bobo. Não. É você olhar, não, isso não é para mim. O meu caminho, o meu desejo, o meu Deus, Ele não me ensina assim. Isso não é para mim, isso não é meu. Mas eu prefiro estar aos pés do meu Deus. Eu quero ser desse Deus. Atos capítulo 9, a palavra de Deus também nos fala algo maravilhoso. Atos 9, versículo 5 apenas, nos fala o seguinte: ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso foi quando Paulo perguntou para Jesus: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, e quantas pessoas nós temos visto perseguir Jesus? Quantas pessoas estão perdendo a sua salvação por coisas tão fúteis, por coisas tão pequenas? Certa vez, eu falei o seguinte: vamos supor que não existe Deus. Vamos supor que não existe céu, que não existe uma moradia eterna para nós. Mas se a palavra de Deus está nos garantindo isso, e não foi escrita ontem, foi escrita há quase 6.000, 7.000 anos atrás, o Velho Testamento então nem se fala, não é? Então, se a palavra de Deus está escrita há 5.000 anos atrás para 6, e ela não muda, e nós estamos vendo, observando que tudo que está aqui está acontecendo, eu prefiro acreditar nela. Mas vamos supor que após a minha morte, após eu partir desta vida, eu descubra, não é, se é que eu possa descobrir se não existe Deus. Se não existe Deus, também não existe o meu espírito, tudo acaba aqui. Mas vamos supor que eu tenha um entendimento de, após a minha morte, após a minha partida daqui, descobrir que realmente não existe Deus. O que eu estaria perdendo? O que eu teria perdido em vida na terra? Nada. Apenas ia multiplicar os meus dias, porque se eu não fumo, se eu não bebo, se eu não me prostituo, se eu não faço nada de errado que atrapalha o meu bom viver, eu apenas multipliquei os meus dias na face da terra. Perdi alguma coisa? Não, apenas ganhei. Mas vamos supor que após esta minha vida eu chegue lá, após eu sair desse corpo, com o meu espírito saindo do corpo, eu descubra que realmente Deus existe, como eu creio que a palavra me fala, mas aí eu descubro, se eu fosse um descrente, que Deus realmente vive e que tem uma moradia para os salvos. Que maravilha!
Que maravilha você escutar, chegar na porta dos céus, ser levado pelos anjos e ouvir a voz de Cristo Jesus falar: entrai-vos, bendito do meu Pai, e assentai-vos à mesa. Olha como se cumpre na nossa vida. Não é verdade? Então é melhor crer. Eu estou falando para as pessoas descrentes. Eu estou com um vizinho, me lembrei dele aqui agora, que foi internado hoje. Ele é ateu. E ele é zangado comigo, porque eu fui pregar para ele. Eu e minha esposa pregamos para ele. E ele não fala. Hoje ele perdeu a memória, ele não está mais se lembrando de mais nada. Não é? Foi internado. Mas nós fomos pregar para esse homem e ele: que Deus que nada, vem você para cá com o negócio de Deus, negócio de anjo, isso não existe nada. Eu só morro com 100 anos, vai fazer 92, já vai morrer. Ou se não morrer, é um morto-vivo. Não conhece ninguém, não sabe mais nada, perdeu. Não é? Então de que adianta? Então ele fala: quem estipula os meus anos sou eu, vou morrer com 100 anos. Então, queridos, a nossa vida, ela tem que estar libada, ela tem que estar firmada nas mãos de Deus. Deus é quem sabe todas as coisas. Deus é quem tem tudo para nós. Nós não temos nada para nós mesmos. O versículo 5 nós acabamos de ler, do capítulo 9 de Atos. Queridos, Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Engraçado que ele, sem crer, ele falando mal de Jesus, já perguntou quem era o Senhor. Né? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Paulo foi escolhido por Deus e o próprio Jesus comissionou, foi Jesus, comissionou Paulo para um trabalho especial. Paulo foi escolhido para pregar a palavra do Evangelho aos gentios e também aos reis. Não foi Paulo que escolheu. Ele foi escolhido, ele foi comissionado para pregar aos pobres e aos ricos e converter o coração dos filhos de Israel. Paulo foi escolhido por Deus. Paulo não escolheu o apostolado. Ele não escolheu, ele não se colocou diante de Cristo, diante de Deus, falou: não, eu estou aqui pronto, preparado, eu quero ser um apóstolo, eu quero pregar a tua palavra. Não, Paulo não escolheu o apostolado. Ele foi escolhido para esse trabalho. Para quê? Para ser um servo, para ser um apóstolo e pregar a palavra de Deus aos gentios. Ele foi escolhido. Foi escolhido para ser um mensageiro. Foi escolhido para ser um agente autorizado por Deus. Não com a sua autoridade própria, mas foi autorizado por Deus com os direitos de um procurador de Cristo. E é isso que nós precisamos, querido. Com os direitos de um procurador de Cristo, e para esse serviço tem que ser semelhante ao que nos chamou. Nós temos que sermos semelhantes a Cristo Jesus. Mas temos visto hoje ao contrário, amados. Temos visto muitos cordeiros com cara de bode. Temos visto muitos pregadores que saem dos seus lábios uma coisa, mas as suas atitudes são outras. E passam isso para as ovelhas. Não vivem aquilo que a palavra tem ensinado. Eu tenho falado para Deus: Senhor, se o Senhor um dia achar que eu não estou fazendo a sua vontade, não estou pregando o que o Senhor quer que eu pregue, me tira fora. Não me deixa enganar ninguém. Se eu não estiver fazendo a vontade do teu Espírito, me tira. O Senhor tem poder, o Senhor me colocou, o Senhor me tira. Porque eu estou vendo, queridos, muitas coisas contrárias. Muitas coisas que não edificam. Muitas coisas que não levam
aliás, que não povoa os céus como faria um tempo atrás. Nós, eu falo nós, é eu e você, não sou só eu, não. Nós temos que povoarmos o céu. Temos que pregar, temos que falar para as pessoas desse poder, desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Afinal de contas, nós vamos viver a eternidade lá. Se fôssemos passar algum tempo, não, nós vamos viver a eternidade no céu. Ah, pastor, para mim é muito difícil, né? Então passa no inferno. Se não quer fazer a coisa conforme a Bíblia nos manda, fazermos para herdarmos, para vivermos a nossa eternidade no céu, não tem fim. Quem não quer fazer vai passar a eternidade no inferno. Que desgraça, que problema. E hoje, amados, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que muitos têm se aproximado de falsos mestres, se aproximado de falsos pastores e têm se afastado do Senhor. E aí? Tem se afastado do Deus Todo-Poderoso, tem se afastado desse Deus eterno, desse Deus que dá a vida, que dá a salvação, esse Deus que manifesta o seu poder para salvar, esse Deus que entregou-se a si mesmo para salvar a nossa vida. E nós não estamos, muitos, né, vamos colocar dessa forma, muitos não estão agradando o coração do Espírito Santo de Deus. Um Deus que sai do seu trono, que entrega a sua vida, que derrama o seu sangue, aceita levar chicotadas, recebe uma coroa, não de glória, mas uma coroa de espinhos, para salvar a vida de todos. E muitos não o aceitam. Difícil de entender. Ah, pastor, mas essa pessoa não conhece a verdade. Meu Deus, a palavra está sendo pregada de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é canto, em todo tipo de mídia. Hoje as pessoas têm um celular, de repente, quando ele menos espera, entra-se uma mensagem no celular falando de Deus, falando do poder de Deus. E será que ele não ouviu? Aí eu pergunto, como esta vida vai chegar diante de Deus quando for chamada? O que é que ela vai falar? Eu não ouvi a palavra do Evangelho do Senhor. Não ouviu? Não ouviu? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 3 ao 6, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 6. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, e com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Queridos, temos visto e ouvido falar de muitos falsos mestres,
com mentes corrompidas, mentes que estão apartando, estão afastando da verdade do Evangelho. Agem por conta própria, pregam e vivem em desacordo com o ensino das Escrituras. Nós devemos tomar cuidado de tantas coisas absurdas que têm acontecido, de tanta falácia errada, contrária, que estão pregando por aí. Abandonaram a verdade, desacreditam na inerrância da palavra de Deus, na infalibilidade e na suficiência do poder de Deus. As pessoas não estão acreditando mais. Estão fazendo cultos, se é que podemos chamar de culto, para pregar riquezas, enquanto as nossas riquezas, se é que juntamos, se conseguimos juntar na face da terra, que fica. Não é, eu já falei, não é que eu sou contra de você ter os seus bens, não, tem que ter mesmo, mas não colocarmos o nosso coração na nossa riqueza. E parece que quanto mais leem, quanto mais aprendem, quanto mais entendem, mais desaprendem o que Deus tem falado na sua palavra. Não acreditam mais. Vivem para o seu próprio deleite. Não estão acreditando na verdade da palavra. Desacreditam na inerrância. Intitulam-se apóstolos para perverter a sã doutrina e desencaminhar as ovelhas de Cristo, ou seja, as ovelhas que Cristo comprou com o seu sacrifício. O julgamento dessas pessoas será terrível, terrível. Porque estão desencaminhando as pessoas. Falam, pregam coisas que a Bíblia não manda, não tem. A Bíblia tem tudo, só não tem isso. E quem vai prestar contas a Deus? Porque chegar diante do trono, diante do trono do julgamento, vai chegar. E como vai ser? Que conta vai dar? Atos capítulo 20. Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 27. Atos 20, versículo 27, a palavra de Deus nos diz: porque jamais deixeis de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha só. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A palavra está clara, a palavra fala aos nossos corações. Mas vemos, querido, tantas pessoas se afastar de uma igreja onde se prega a palavra de Deus, para correr atrás
como se tivesse, como diz a própria palavra, comichões nos seus ouvidos. Não, mas Deus não está falando, Deus fala em tal lugar, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está não sei o quê. Queridos, Paulo nos alerta que dentre o apostolado, dentre o mundo pastoral, Paulo quem fala, homens se levantariam para perverter corações e arrastar as falsas heresias. É Paulo falando. Então, abra os seus olhos. Abram os seus olhos. Esses são os lobos devoradores, obreiros fraudulentos, pastores de si mesmos, que não do rebanho. Pessoas que pastoreiam para si mesmo, para o seu próprio deleite, mas não pastoreiam o rebanho que Cristo colocou, que Cristo acreditou, que Cristo depositou em suas mãos. Fomos chamados para fazermos a diferença. E só podemos fazer a diferença em Cristo Jesus, e não fora dele. Só fazemos a diferença em Cristo Jesus. Fora dele, não tem como fazermos a diferença. Para nos dedicarmos a Deus e o glorificá-lo em todos os dias, em todos os momentos. Para isso, temos que nos tornarmos santos, como o próprio Jesus diz na sua palavra. Sede santo como eu sou santo. Se você não for santo como Jesus é santo, você não tem como se auto-levantar, se auto-erguer, porque é abatido. Se aproxima mais de Deus, viva mais para Deus. Temos que nos tornarmos santos para vivermos em novidade de vida. E essa vida nova, essa novidade de vida, nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Amém? Queridos, não é tempo mais de brincadeira, não. Não é tempo de brincadeira, nós somos chamados para fazermos a sua vontade, fazermos a sua obra de acordo com a sua vontade. E não nos acomodarmos com as pretensões do mundo e nem do que ele oferece. Você vai sair por essas portas ao término deste culto. E talvez você passe por alguma coisa que te chame a atenção, alguma coisa que te oferece coisa, te mostra coisa bonita, mas no final dessa coisa bonita é morte. É morte. Só Jesus é vida e vida eterna. Só Ele, mais ninguém. Amados, os dias são findos. Jesus está voltando. Eu sempre falo o seguinte: se Jesus falou para os seus discípulos, ainda com ele na face da terra, falando que ele já estaria de volta, não é? Que ele já estaria voltando para buscar a sua igreja, imagina 2000 e poucos anos depois, como é que está? Já levantou até do trono, já estou preparado para descer para buscar a minha igreja. Não é? Aí eu faço a pergunta, como pergunta a própria palavra: será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar vidas para subir com ele? Diante desse extravio, desses caminhos tortuosos que o povo de Deus está trilhando, será que ele vai encontrar? Não, pastor, não, eu tenho as minhas falhas, mas estou ali firme. Será que Jesus vai deixar suas falhas de lado e você vai subir com ele? É tempo de buscar o Senhor. É tempo de aproximarmos de Deus.
É tempo de abrirmos os nossos lábios e falar para o Senhor: Senhor, sou um 0000 à esquerda, não tem valor nenhum. Eu só terei valor se o Senhor estiver em mim. E quanto mais você perde o valor para Deus, mais você ganha valor diante do diabo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos deixar Satanás de boca aberta. Queremos que ele pense: olha, como eu queria aquela vida e não posso. Como eu queria resgatar aquela alma para o inferno comigo e eu não posso. Por quê? Porque ela é de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Deixar ele ficar irado. E não ter medo, né? Tem gente que fala isso: ó, o diabo está irado comigo. Deixa ele ficar, é para isso mesmo. Ele tem que ficar irado mesmo, tem que ficar mesmo. E Jesus, quando vier, quando as trombetas tocarem para buscar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você está subindo até a presença de Cristo Jesus, junto à multidão incontável, encontrando com Ele nas nuvens, nos ares. É isso que nós precisamos, queridos. Deus tem algo maravilhoso para aqueles que creem na pregação do Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé. Queridos, não deixe Jesus passar desapercebido. Não sejamos como as 5 nécias. Sejamos como as 5 prudentes. Não vamos deixar faltar azeite nas nossas lamparinas. Podemos mudar a palavra. Não vamos deixar faltar o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Porque quando o noivo vier, você e eu temos que estar brilhando. Se faltar o azeite, se faltar o Espírito Santo em nós, apagaremos. E o noivo vem e não te vê. Jesus vem e leva aqueles que estão brilhando, aqueles que estão acesos, aqueles que estão iluminados pelo teu Espírito. Esses subirão. Apagados ficarão e entrarão num caos, viverão um caos, comandado, guiado pelo inimigo das nossas almas. Vamos pedir ao Senhor óleo para as nossas lâmpadas. Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nós não podemos ser, Senhor, como aquelas 5 nécias, como aquelas 5 ignorantes que deixou as suas lamparinas apagarem. E quando ouviu o grito, diz a tua palavra, que o noivo estava chegando, ela pediu o azeite para as 5 companheiras, para 5 que estavam apercebidas. E as 5 que estavam apercebidas, falou: não, eu não posso dar do meu azeite, porque se eu der do meu azeite, vai faltar tanto para mim como para vós outra. Eu não posso dividir o meu azeite. Vai ao que vende e compra. Mas será que saindo para comprar vai dar tempo? Será que hoje, em nossos dias, Jesus voltando e ouvindo, sabendo nós que Ele está voltando, será que parando para comprar o azeite, para buscarmos do Espírito Santo de Deus, vai dar tempo de subirmos com o noivo? Oh Senhor nosso Deus,
Derrama do teu azeite, derrama da tua porção, derrama da tua unção, derrama desse teu óleo precioso, enche as nossas lâmpadas, ó Deus, para que possamos estarmos acesos, brilhando, brilhante. Oh Jesus amado, nós te clamamos, nós te pedimos, Pai, enche-nos, ó Pai amado, enche-nos, também enche as nossas aljavas, não nos deixa, Senhor, sem a munição, sem a tua palavra, não nos deixa, Senhor, sem as armas espirituais. Põe armas espirituais em nossas mãos, ó Pai, para que possamos guerrear, para que possamos lutar contra os inimigos da nossa alma. Oh Deus, aí está a tua igreja, Senhor, igreja que precisa ser cheia, igreja que precisa ser repleta do teu Espírito Santo de Deus, igreja que precisa estar cheia com a presença santa do teu Espírito, Pai. Enche-nos, transborda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, louvemos ao Senhor nosso Deus com toda a força da nossa alma. Aleluia. É tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo da unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Glórias a Deus.
aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Grande, grande és tu, Senhor. Louvado seja o teu nome, de eternidade a eternidade. Louvado seja o teu nome em todo o tempo. Louvado seja o teu nome nos céus, e louvado seja o teu nome na terra. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus que toca em nosso coração. Tu és o Deus que nos abençoa, que nos livra, que nos santifica e que nos purifica. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos alguém nessa noite que queira Jesus Cristo como Senhor. Ele deixou o seu trono, ele levantou do seu trono e veio morrer, sofrer. Veio entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida. E você apenas levanta do seu banco e vem à frente. Tem alguém que queira Jesus? É só levantar a tua mão. Nós vamos estar orando por você e terminando o culto. Todos já têm Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, aí está a tua igreja. E nós temos aqui, Senhor, em nossas mãos, muitos pedidos. Muitos pedidos, ó Deus, que necessitam, pessoas que necessitam, como a Dona Maria, que precisa receber uma visita tua. Ela está internada, ela foi internada devido a um câncer. E nós precisamos que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha tocar na vida desta mulher. Senhor, que ela seja curada em nome do teu Filho Jesus. O Senhor pode tocar no pulmão daquela mulher e mudar, transformar, trocar, tirar um velho e colocar um espiritual, um novinho em folha, que os médicos não veem, que os médicos apenas percebam que algo espiritual aconteceu na vida desta mulher. Da mesma forma, Pai querido, essas vidas que aqui estão, são tantas as pessoas, Pai, que para mim é impossível saber de todos os problemas, mas o Senhor já conhece todos. Antes desses papéis serem escritos, o Senhor já sabia que estariam aqui. Por isso, ó Deus, toma-os em tuas mãos e abençoa-os, ó Deus. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, o Senhor é poderoso para abençoar em nome de Jesus. E agora, Pai querido, eu peço também pelas vidas que aqui estão. Se tem alguém aqui, Senhor, enfermo, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor estenda a tua mão dos céus, ó Pai, e toque na ferida, toque na enfermidade. E da tua mão sai virtudes. Da tua mão, a tua mão tem poder. E, ó Deus, o Senhor fazendo isso, grandes coisas hão de acontecer na vida deste homem e na vida desta mulher. Que fiquem curados para a honra e para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, crendo no poder da tua palavra, em nome de Jesus. E agora, amado e soberano Deus, que o teu amor se multiplique dentro desses corações. Que a graça santa do teu Filho Jesus Cristo inunde as nossas vidas. E que as tuas consolações, ó Espírito Santo de Deus, transborde o nosso ser, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Uma boa noite a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.